Repórter da Globo News aparenta sua indignação, porque quando o Irã ataca não acerta ninguém de Israel, mas quando Israel ataca acerta um monte de gente. Que tá acontecendo, né? Enfim, ela fez essa pergunta pro jornalista aqui, né? Viralizou. E agora ela apareceu pedindo desculpas, né? Mas pra você que não acompanhou, vamos ver. Ela falando aqui é realmente muito engraçado, né? O pessoal da Globo News já dá aquela puxada pra esquerda. Eles já não gostam de Israel e fazem questão de deixar claro isso, né? Mas vamos ver aqui o que ela falou. Não vou deixar a tela cheia, senão eu tampo ela, né? Mas vamos dar o play aqui pra você ver. Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Ela, assim, no sentido dela dar uma risadinha, né? Atinge o alvo e não mata ninguém. Eu, quando tô nervoso, às vezes dou risada. Já aconteceu eu fazer vídeo super sério, tá super triste, e eu dar uma risadinha no meio do vídeo, assim, em um assunto que é triste pra caramba, e eu também tava muito triste por dentro, né? Só que ao mesmo tempo, cara, não pegou nada bem o que ela falou aqui, né? Realmente pegou muito mal, porque assim, a gente já sabe que a Globo News, eles são contra a direita, eles são contra Israel, né? E isso fica evidente diante de várias atitudes que eles têm. E agora veio aqui o depoimento dela se desculpando, né? Porque, deixa eu pegar o depoimento. Aqui, ó. A Eliane como que é esse nome? Eliane Cantanhede. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas. Ou seja, né, dei margens a conclusões equivocadas. Ou seja, as pessoas pensaram errado de mim. Não era isso que eu estava querendo dizer, né? Então, que não representa o meu pensamento. Pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa, né? Mas isso daqui a gente consegue responder e é bem simples, na verdade, tá? Israel, eles têm um sistema de defesa que funciona em 3 camadas. Então eles têm aí o domo de ferro, que atua defendendo projéteis de curto alcance. Então, alguém dispara um míssil, eles mandam um mísselzinho lá, pum, explode aquele míssil. Eles têm a funda de Davi, que são projéteis a médio alcance, e eles têm o sistema Arrow, que serve para derrubar projéteis a longo alcance. Cada disparo gasta de 3,5 a 4 milhões de dólares, ou seja, 6 vezes 4, 24, uns 20 a 25 milhões de reais cada interceptação que eles fazem. Então eles pegam, às vezes, míssil supersônico, disparo de projéteis intercontinentais, o negócio é brabo mesmo, né? E então você vê o Irã, o pessoal lá daquele grupo de Gaza também disparando centenas, né? Centenas de disparos contra Israel e não acerta quase nada. E às vezes quando acerta, tira a vida de poucas pessoas. Isso se deve ao fato de que eu acredito que os pontos cegos... Claro, agora eu tô falando só de uma hipótese. O sistema de Israel de fato é um sistema excepcional. Isso daí é um fato, não é uma hipótese. Agora vem uma das duas hipóteses. A primeira é que quando passa alguma coisa por esse sistema de defesa, muito provavelmente é alguma região que às vezes não tinha tanta importância assim para Israel, como às vezes um deserto ou uma região mais inóspita, enfim. E o sistema ali já não era tão forte assim, então propositalmente eles podem ter deixado passar, assim como eu acredito que um ataque ou outro às vezes eles deixam passar, porque esse sistema Arrow deles tá já um pouco defasado, eles estão com um problema que, de acordo com a inteligência dos Estados Unidos, eles disseram isso semana passada.
Israel teria de 10 a 12 dias do sistema Arrow, que é o de longo alcance, de defesa. E após isso, a munição deles ia acabar, e é muito complexo, muito caro, muito difícil para repor isso, e provavelmente eles não vão conseguir repor, não por agora, não nesse prazo de 10 a 12 dias. Então, às vezes uma coisa ou outra eles até deixam passar para não gastar com esses projéteis, né? Do sistema antiaéreo. E outra hipótese, às vezes pode ser que eles não estão, de fato, tirando tantas vidas assim quanto a mídia aponta. Pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser as duas coisas juntas ou pode ser ainda uma terceira opção, né? E ela ainda fala aqui, né? Eu condeno o antissemitismo e não sou um monstro que lamenta poucas mortes em qualquer guerra que seja, mas é importante entender por que os ataques do Irã são menos mortais que os israelenses. Quais são os mísseis iranianos? Como são a defesa, as edificações e bunkers de Israel, né? Daí essa pessoa aqui, a Fernanda Salles, comentou uma mortezinha aqui, outra ali, né? Mas de fato, foi muito infeliz o comentário da Eliane e a Globo News já tá com esse histórico e com essa imagem de alguém que é anti-Israel, né? Então já fica meio assim, né? A história já ficou meio estranha. E ao mesmo tempo, a gente tem até uma das pessoas que integra as Forças Armadas de Israel falando que ele tinha marcado uma entrevista lá com o pessoal do Globo News. Na última hora, tiraram, falaram, não, a gente vai cortar um pouco da pauta, a gente não vai colocar seu depoimento aqui, né? Ou seja, eles nem dão voz pro pessoal de Israel falar nada, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita e se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Até mais.